Flamengo na final do Mundial de Clubes 2025 encara PSG. Venceu Pirâmides, jogo burocrático, tranquilo. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo. A primeira parte a gente vai estar falando sobre o jogo de ontem, aí como que foi a vitória do Flamengo em cima do Pirâmides. Na segunda parte, eu vou trazer agora como que vem o PSG, como que tem que jogar com o PSG, o que o Flamengo, o que o Felipe Luiz tem que tomar cuidado com o PSG, os números, né, de hoje, um dos melhores times da Europa, e na terceira parte, alguns números a respeito do histórico do Mundial de Clubes desde 1960 até hoje. Então vamos lá, roda a vinheta. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Dá o like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube, meu amigo, há mais de 30 anos. E com a experiência que eu tenho, com o cabelinho branco que eu tenho, eu vou falar pra vocês que se puder. Flamengo tem chance? Tem. Mas vamos falar primeiro, então, da vitória do Flamengo em cima do Pirâmides por 2-0. Para quem assistiu aí, né, pessoal, aí o último vídeo, né, nós analisávamos ali como que seria o jogo do Pirâmides e como que o Flamengo deveria jogar. E não foi nada diferente do que a gente previu aqui. Pirâmides tentando ser um time reativo, jogando pelas bordas e tentando passes em profundidade pro atacante, pro centroavante Mayele, e o Flamengo com a maior posse da bola, diferente do jogo das quartas de final, né, contra o Cruz Azul, em que o Cruz Azul, um time mexicano mais aguerrido, de maior pressão, de maior imposição de jogo. E deu no que deu. O Flamengo fez um jogo espetacular? Não fez um jogo espetacular. O Flamengo jogou, digamos assim, do melhor jeito que ele sabe jogar. Dominando a bola, propondo o jogo, ditando o ritmo do jogo e realmente aproveitando as chances nas bolas paradas aí também com a Arrascaeta e o mestre das assistências. Flamengo veio com, então, Rossi, Léo Pereira e Danilo, Alexandro e Varela como laterais, Jorginho e Pulgar, Arrascaeta, e aí sai Samuelino e entra Everton, Cebolinha, exatamente no lado do Chibi, do camisa 10, aí do Pirâmides, que a gente conversou aqui, que seria o jogador que o Flamengo deveria anular. De Cebolinha por ter uma qualidade um pouco mais de ataque, um pouco mais de velocidade pelo lado esquerdo, conseguiu ali incomodar muito o principal jogador aí do Pirâmides, que é o lateral, o Chibi, né, da seleção marroquina, como a gente tinha falado no último episódio. Carrascal do lado direito com Gonzalo Plata como um falso 9 no lugar do Bruno Henrique. Tá? E por que o Gonzalo Plata? Porque o Felipe Luiz, ele entendeu que o Gonzalo Plata ali, na parte de prender mais a bola, de conseguir buscar mais o ataque, de ter um pouco mais de recurso e não de tantos passes em profundidade, de tanta velocidade como é o Bruno Henrique, ele achou que por conta da característica do Pirâmides, das duas linhas de 4 muito bem postas, seria uma opção ali para estar desarmando essa defesa. E realmente deu certo, pessoal, deu certo. O Flamengo começou já propondo o jogo, né? Não demorou mais do que 3 minutos para o Flamengo já conseguir encontrar aquele espaço que a gente conversou entre as duas linhas de 4 do Pirâmides, tá? E uma sacada muito legal que o Felipe Luiz fez, muito interessante, foi que ele trazia o Jorginho para fazer uma linha de 3 para começar a armação com o Jorginho. Trazia o volante junto com o Léo Pereira e junto com o Danilo para começar fazendo essa armação. E deu muito certo, porque o Jorginho ele tinha tempo para pensar, tempo para raciocinar e conseguia encontrar os espaços. Carrascal jogou muito bem. Arrascaeta, cara, esse cara tá com 28 gols, 20 assistências. Assim, é o ano do Arrascaeta, tá? Entrou muito bem. E ali até os 40 minutos do primeiro tempo, basicamente só deu Flamengo. Em um dos ataques do Flamengo de grande posse de bola, acontece a falta. Lá vem de novo, né? Jogada ensaiada, gol de cabeça do Léo Pereira. O time do Pirâmides, um time bem fraco no jogo aéreo, tá? Acredito que o Felipe Luiz deve ter identificado isso. Um grande trabalho aí do técnico do Rodrigo Caio, né? Dizem que eles estão treinando muito as jogadas de bola parada, venceram o Palmeiras numa jogada de bola parada, né? No escanteio na final da Libertadores. Eles também abriu o placar ali com o Léo Pereira, uma bola parada, tá? Com as linhas altas
ali fazendo 1-0. O Flamengo, então, ele começou a ceder um pouco os espaços ali pro Pirâmides, o Pirâmides começou a arriscar. E aí que entra a estrela do Rossi defendendo um passe em profundidade do Maílson após o Arrascaeta perder a bola. Acharam que foi falta, eu não achei que foi falta. E aquele passe em profundidade no Maílson. O Maílson tentou dar uma cavadinha em cima do Rossi, ganhando do zagueiro do Danilo e do Léo Pereira, pegou eles desprevenidos. Mas aí o Rossi faz uma puta de uma defesa que, se o Pirâmides faz aquele gol, mudaria a realidade totalmente do jogo. E ainda seria no primeiro tempo. Fecha o primeiro tempo 1-0 e o segundo tempo vocês já sabem. Felipe Luiz começa, acerta o time. O Pirâmides empreende um pouco mais de volume, mas nada muito gritante. Eles começaram a atacar mais de uma forma um pouco mais desorganizada, deixando mais espaços, tá? Né? Apesar do Flamengo não ter ido por baixo, aí numa bola parada de novo de Arrascaeta, né? Ele cruza no segundo pau, uma bola que eu imaginei que, né? Eu acho que todo mundo viu. É aquela bola que você vai fazer uma jogada indireta, talvez um cruzamento para a área. Danilo sobe, vê que os dois zagueiros do Pirâmides estavam totalmente desorganizados, eu vou cabecear pro gol. Além dos dois zagueiros, para mim, cometeram uma falha absurda. E depois que o Danilo cabeceia, o goleiro também aceita uma bola daquela, uma cabeçada de fora da pequena área, assim. 2-0, e daí o Pirâmides teve poucas chances depois aí de conseguir concluir. O Flamengo mantendo aí a posse de bola, enfim, dominando o jogo, tá? Dominando o jogo, encerra o placar. Nós tivemos aqui algumas substituições, né? O Luiz Araújo entrou no lugar do Arrascaeta. Nós tivemos também no lugar do Everton Cebolinha, entra o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Depois ele inverte o Carrascal com o Bruno Henrique, joga o Bruno Henrique pro lado direito e o Carrascal pelo lado esquerdo, porque o Carrascal tava perdendo algumas bolas que não deveria perder, né? E também sai o Alexandro e entrou daí o Ayrton Lucas. E ao final entra o Pedro, que quase faz gol, dá uma caneta, mostrando que pode ser um recurso importantíssimo, Pedro, para a final do Mundial, né? E assim, não foi nada diferente do que a gente imaginou, né? Jogadores que eu acho que jogaram bem, né? Marei foi muito bem avaliado aqui pelo SofaScore, tirou muita bola, assim, conseguiu marcar bem pelo lado do Pirâmides. O Chibi teve uma nota bem a boca, né? Inclusive, né, o primeiro gol saiu por conta de uma falta que ele fez. O Atef saiu machucado também, né? O Maia, ele perdeu aquele gol. Então é assim, pessoal, como é um time mais fraco, é um time que quando chega ainda tem muita chance de errar, o que não vai acontecer com o PSG, né? A gente já vai falar aí no segundo bloco aqui do episódio a respeito disso. E o Zico também, que estava na reserva e que foi titular para esse jogo, não jogou nada, ficou apagado. E o Flamengo conseguiu, assim, dominar o Pirâmides tranquilamente. Eu vou colocar aqui, então, a barra de saturação para vocês terem uma noção. Dá uma olhada no primeiro tempo. Só deu Flamengo. Só deu Flamengo. E óbvio, depois que o Pirâmides começou a ter que correr atrás do placar, aí teve aquela pressãozinha, né? Aquela pressão típica aí do final do jogo, né? Flamengo com 56% de posse de bola, 11 finalizações contra 10 do Pirâmide, 3 grandes chances do Flamengo, 2 do Pirâmides, tá? O Rossi trabalhou 2 vezes, o goleiro, o El Shaarawy, trabalhou 3 vezes, tá? E passes aí, mais de 120 passes a mais do Flamengo do que o do Pirâmides, né? Pirâmides, primeira vez, a primeira participação dele no Mundial, já pra mim já tinha chegado longe demais, né? Vencendo o Al Ahly lá na África, né? Vencendo o Al Ahly e o Mamelodi Sundowns, pra mim já tinha chegado longe aí. E vencendo depois o Al Ahly da Arábia no Mundial, né? Após bater o Auckland City. Mas ficou em terceiro lugar, então conseguiu aí conquistar o título do terceiro lugar do mundo. Pirâmides, parabéns pro Pirâmides, é um pontinho pro nosso ranking aqui do canal, tá? Que depois do Mundial eu vou atualizar. Flamengo já subiu algumas posições, Pirâmides entra aí no cenário. Então assim, parabéns pro Pirâmides e Flamengo agora está na final. Galera, então nesse momento agora nós vamos começar a falar da final. Eu já vou gravar aqui, eu já vou dar a primeira prévia aqui nesse canal, nesse segundo bloco, porque nós temos que agora conversar como que vai ser esse jogo o que pode acontecer nesse jogo entre Flamengo e PSG. PSG já desembarca no Catar, já desembarcou e tudo que indica vem com força total e a gente vai já explicar para vocês o porquê que o PSG provavelmente vem com força total, acredito que sim. Eu vou estar mostrando para vocês aí na tela, então, a diferença entre o PSG tá desembarcando no Catar agora, esse PSG dos últimos 6 meses,
e o PSG da Copa do Mundo de Clubes, aquele PSG que ganhou a Champions League. Aquele PSG que ganhou a Champions League, né, em cima da Internacional de Milão por 5-0, que foi o PSG que foi pro Mundial, não é esse mesmo PSG de agora. Contudo, entretanto, todavia, esse PSG ainda tá entre os 3 melhores clubes da Europa. Aí se a gente for colocar aí pelo menos entre classificações de Champions League. Aí na tela para vocês está a formação do PSG que perdeu a final pro Chelsea, tá? O PSG que foi pro Mundial de Clubes, tá? Com Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, esse joga muito, esse trio do meio campo do PSG não tem nem o que falar, né, cara? João Neves e Fabian Ruiz, Doué, Dembélé, bola de ouro, e Kvaratskhelia. Esse era o time. Então vocês podem ver que dessa formação, o que mudou e qual que é o time do PSG que tem jogado a Champions League, né? Dembélé no ataque, ele se machucou, talvez jogue o Mundial, embarcou no Qatar, mas no lugar do Dembélé, quem que tá indo? Mailu ou Gonzalo Ramos, provavelmente, no lugar dele. No lugar do Doué, o Barcola. Hakimi, que é assim um dos grandes responsáveis pela Champions League e pela final do Mundial, Hakimi machuca lateral direito. E o Zaire Emery tá no lugar dele, tá jogando também a Champions League, é uma outra mudança. O Donnarumma no gol, quem tá jogando é o Chevalier, e também na lateral esquerda, no lugar do Nuno Mendes, tá sendo o Lucas Hernandes. Tá, pessoal? Como é que foi o último jogo? Qual que foi a formação do último jogo do PSG na Champions League? Porque quando é Champions League, a gente sabe que o PSG vai fumanete, os times, eles jogam 100%, né? Qual que foi, então, a escalação, né? Esse jogo foi 0-0, e qual que foi a formação, então, contra o Atlético de Bilbao, né? Que foi no meio da semana. Foi Safonov no gol, Nuno Mendes de lateral esquerdo, Zaire Emery lateral direito, Marquinhos e Pacho. Marquinhos no jogo contra o Metz machucou, não se sabe se vai jogar. Tá, mas o Pacho, equatoriano, joga muito. Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves no meio campo, não tem como escapar disso. Jogou o Mailu, Barco lá no lado direito, e Kvaratskhelia, que pra mim, meu Deus do céu, Flamengo, cuidado. No lado do ataque esquerdo, né, jogando no 4-3-3. Se vocês forem ver o PSG quando jogou com o Atlético de Bilbao no meio da semana, o PSG massacrou o Atlético de Bilbao, bola só não entrou porque Deus não quis. E daí jogou com o time em reserva aí contra o Metz, né, quase o vice-lanterna ou lanterna aqui do campeonato francês, e ganhou. Por que jogou com o time B no campeonato francês? Por conta do Mundial. Então tenho certeza que ele vai vir com tudo, tá? E aí, pessoal, né, analisando a história pregressa aí desses últimos 6 meses do PSG, nós temos alguns dados super interessantes aqui para mostrar para vocês. O PSG, dentro da Champions League, é o primeiro clube com o maior número de gols. Lidera com 19 gols, tá? Para quem acha que o PSG aí não é o mesmo PSG do meio do ano e que tá abaixo, cuidado! PSG, 19 gols junto com o Borussia Dortmund, tá? Liderando o número de gols. Posse de bola, lidera na Champions League em posse de bola, PSG, média 66,6% de posse de bola. Chutes ao gol, lidera junto com o Real Madrid com 101 chutes pro gol na frente de Bayern, tá junto com o Real Madrid. Passes, também é líder no número de passes. Ele tem 200 passes a mais do que o próprio Manchester City do Guardiola, tá? Vocês terem uma noção. Arranques, né? Tá em português de Portugal. Arranques, PSG, tá entre os 5 maiores que fazem arranques dentro da Europa, né? Atrás de City, Liverpool, Bayern e Real Madrid. Passes em profundidade, né? Recepção daqueles passes do triângulo do PlayStation. O líder com 95, com 10 a mais do que o Bayern. Então, se a gente for ver aqui, em todos os números, o PSG é líder. E só um que ele tá entre os 5. Então, assim, pessoal, o PSG é um dos melhores times da Europa, para não falar que é o melhor. É o 3º colocado na Champions League, tá? E quando nós olhamos a tabela da Champions League, como que foi o desenho, na primeira rodada, tá? Na primeira rodada, o PSG, ele passeia em cima do Atalanta, ele ganha de 4-0. Na segunda rodada, o PSG vence do Barcelona fora, lá dentro da Espanha, ainda não era do Camp Nou, mas vence o Barcelona por 2-1, tá? Barcelona líder do Campeonato Espanhol. Na terceira rodada, mete 7-2 na Alemanha, no Bayer Leverkusen. Na quarta rodada é que o Bayern de Munique vai lá e ganha de 2-1. Aquela pressão bizarra,
E ele quase empata ainda no final do jogo, que foi a única derrota do PSG aqui na Champions, tá? Na quinta rodada, 5-3 no Tottenham em casa. E na sexta rodada, de quarta-feira agora, empatou com o Atlético de Bilbao. 4 vitórias, uma derrota pro Bayern e um empate pro Atlético de Bilbao agora. E é o vice-líder do campeonato francês, teve alguns deslizes, mas sem dúvida nenhuma, galera, vai ser... Caramba, vai ser um puta de um jogo. PSG desembarcou no Catar, galera. Desembarcou no Catar. Por que esse PSG é um time tão complicado de se vencer? Por quê? Depois de eu ter mostrado todos esses dados para vocês, a qualidade individual de todos os jogadores do PSG ela é abissal. Nenhum jogador do Flamengo em sua posição é melhor do que qualquer outro jogador do PSG na sua posição. Não tem comparação. E nem em termos de orçamento de elenco. Até aqui, o Flamengo, contra todos os adversários que ele enfrentou, desde a Libertadores da América, desde o início da Libertadores da América e no Mundial, o elenco do Flamengo sempre valia mais, com uma breve disputa ali com o Palmeiras, tá? O elenco titular, não o elenco inteiro, o elenco titular. Agora não. Agora o Flamengo enfrenta, terceira vez no ano, um time com maior elenco. Só que esse confronto, pelo lado do Flamengo, ele é diferente de todos os outros times que já passaram pelo Mundial nos anos pregressos. Por quê? Porque o Flamengo já participou da Copa do Mundo de Clubes esse ano, batendo o Chelsea e, lógico, enfrentando o Bayern de Munique, que são dois times extremamente fortes, tá? Obviamente que o Chelsea estava poupando alguns jogadores ali no jogo de ida contra o Flamengo, mas foi surpreendido e depois perdeu ali naquele 3-1. O Flamengo, acho que foi o melhor jogo do Flamengo do ano. Então o Flamengo já viu que, opa, calma lá. Não é bem assim, Não é tão fácil um europeu ganhar do sul-americano. O Mundial mostrou muito isso, E o próprio Botafogo batendo no PSG também mostrou pro PSG que calma lá. E o Flamengo enfrentou o Bayern de Munique. Então ele já teve 2 confrontos de nível elevado. Então basicamente é o mesmo elenco. Tira o Gerson ali, coloca o Jorginho. Então basicamente é o mesmo elenco, então é o elenco que tem experiência, tá? O Flamengo é o elenco que tem experiência. Só que por outro lado, nós temos então o PSG. O PSG que ele é dominante, foi dominante no Mundial com exceção da final. O PSG que é um time muito mais caro que o Flamengo, um time que marca pressão demais e é um time que as qualidades individuais elas são muito grandes. E se a gente for olhar a respeito de como joga o PSG, eu separei algumas imagens para vocês verem a qualidade do PSG. Porque nós temos uma situação, para vocês entenderem, em que serão 2 times, Flamengo e PSG, são 2 times que ditam a regra. São 2 times, os 2 trabalham com pressão. O Flamengo sempre tem uma maior posse de bola, o Flamengo sempre tem uma maior pressão, marca a saída com pressão em cima de todos os seus adversários que ele jogou até então. E o PSG na Europa também. É sempre ele que faz mais pressão, tá? A única pressão que ele tomou um pouco mais foi contra o Bayern na Champions. É sempre ele que faz mais pressão, pressiona a posse de bola, força o erro do adversário e já ataca de maneira massacrante. E sempre detém a maior posse de bola. Então são 2 times que jogam da mesma maneira. Alguém vai ter que abrir mão desse jogo. Flamengo, provavelmente. Essas imagens que eu vou mostrar pra você agora, cara, vocês vão ver, é bizarro o jeito que o PSG joga, e vocês já viram ele batendo no Atlético de Madrid, batendo na Internacional de Milão, batendo, enfim, em Real Madrid no Mundial. Vocês vão ver como que o PSG ele consegue, mesmo num contra um, no 2 contra 1, como que ele consegue sair de qualquer pressão e de times elevados, tá? Então aqui, esse aqui é o jogo contra um dos jogos, do PSG, eles fazendo a pressão na zaga do PSG, Vitinha desce, assim como o Jorginho, para receber a bola, recebe a bola, já tem 2 marcadores. Isso aí, se acontece isso hoje no Brasil, é muito difícil do time ter qualidade para sair de 2. Ele passa a bola, consegue livrar esses 2 jogadores, e ele já ganhou as costas dos 2 opositores. E aí eles invertem a bola e conseguem já empreender o contra-ataque pelo lado direito em questão de menos de 10 segundos, tá? Numa outra situação, de novo, o time pressionando. PSG roda a bola, como vocês podem ver. Eles se movimentam muito rápido, eles têm um físico muito forte. Então, assim, além deles terem uma qualidade individual, eles conseguem sair da pressão de uma maneira muito mais rápida do que qualquer time, por exemplo, da América do Sul. Aqui, o Vitinha, de novo, ele já vem para receber a bola, tá?
podem ver que está no 1 contra 2. O passe ocorre, tá? E aqui no lado direito, o João Neves recebe o passe, toca para o meio e o PSG já consegue deixar esses últimos 6 jogadores para trás e empreender já o ataque deles. Tá? É muito rápido. Outro jogo, PSG com a bola, você pode ver, não tem vantagem numérica, só que é muito fácil do PSG voltar, rodar a bola, ele roda a bola para o outro lado e já consegue uma leitura rápida de vantagem pelo lado esquerdo rodando a bola, aonde o Kvaratskhelia já começa a partir para receber a bola. Então vocês podem ver assim, ó, os espaços do PSG em questão de segundos, ele consegue fornecer. Assim, vocês veem que logo ali já, na verdade não era o Kvaratskhelia, era o Dembélé, né? Kvaratskhelia e Dembélé também eles se revezam ali, né? É um time que troca muito de posição. Então vocês veem que eles conseguem criar espaço muito fácil por conta do físico deles, da velocidade deles e da qualidade individual deles. Então o Flamengo vai ter que jogar com pressão, vai tentar apertar a saída de bola? Pode tentar, mas vai ter que ter muita qualidade. O Flamengo tem, mas vai ser muito difícil, tá? Outra característica que o PSG tem é a troca de posição entre os jogadores, né? O jogo é posicional. É muito difícil você manter uma marcação homem a homem, tá? Principalmente com o time em cima do PSG, por conta da troca que eles fazem. O Dembélé às vezes está no meio, ele vem buscar a bola, o Dembélé às vezes busca a bola, já está no lado direito, troca o Kvaratskhelia, o Doué às vezes está na direita, já corta para o meio. No jogo contra o Inter de Milão ele começou na direita, veio pelo lado esquerdo e fez 2 gols pelo lado esquerdo, tá? O Vitinha, ele vem assim como eu falei para vocês do Flamengo, o Jorginho no último jogo, ele vem para construir a saída ali na pressão e daqui a pouco ele já está como MAT, como meio atacante. Tá? Então, como vocês podem ver aqui no esquema, eles trocam muito e principalmente quando o meio-campo deles está marcado, o atacante deles vem para receber a bola, recebe a bola e já distribui o jogo, porque todos têm uma qualidade muito boa. Se apresentar de forma rápida, passar pela marcação e de liberar os espaços que a gente fala. Tá ali agora, ó, nessa foto, o Kvaratskhelia fazendo ali o facão, ali ele vai correr, o Vitinha do meio ele vem para receber. E aí sim, aqui pelo lado esquerdo, Fabian Ruiz já preparando para correr, para fazer a recepção da bola. Então é um time, pessoal, eles defendem muito bem em bloco e atacam muito bem. Vocês podem ver nessa próxima imagem que eles estão num 3-1-2-4. Podem ver onde que o Vitinha tá para armar ali a jogada. Um 3-1-2-4 de maneira muito rápida. Muito rápida. Eles já conseguem ali ter 4, ou seja, com um número igual em termos de vantagem numérica, eles já conseguem estar igual em número com a zaga aqui do clube que eles estão enfrentando, os 4 atacantes contra os 4 zagueiros, e na linha de 2, um jogador contra 1 e 1 contra 2. Essa movimentação deles, eles conseguem triangular com o Vitinha, que recebe muito e defende muito. Então eles são um time muito volátil, muito volátil. Vocês podem ver um ataque pela direita, como que eles conseguem subir esses 4 atacantes, por exemplo, atacando pelos lados, como que eles já conseguem povoar a área, né, nos ataques. Eles fazem um contra-ataque quando, por exemplo, ali no caso o Dembélé, ele vai cortar para o meio, em vez de ter um atacante, você já tem 4 jogadores do PSG posicionados ali no meio. Então, assim, é um time que ataca muito bem. Mais uma foto para vocês aí da formação, agora um 3-2-5, em vez de 3-1-2-4. Olha como que eles conseguem já ter vantagem em cima dos 4, rodando a bola. Eles estão rodando a bola ali com os 3 zagueiros e os pontas já abrem, dando a vantagem numérica em cima da zaga, com velocidade. Então assim, galera. Enfim, foram as fotos que eu separei para vocês, assim, para mostrar o nível de excelência que o PSG mostra hoje, né, no Campeonato Europeu. É um time muito forte, tá? Nós já vimos agora, né, nessa segunda parte aqui, né, qual que pode ser a possível formação aí do PSG, né, como que foi a formação contra o Atlético ali de Bilbao, né? Embarca aí Dembélé, embarca Marquinhos, né? Hakimi não, porque tá machucado. E nesse momento, essa é a terceira parte do vídeo, a gente vai conversar o porquê que o PSG vai jogar 100% essa competição, eu não tenho dúvidas. Galera, eu não tenho dúvidas. Como eu sempre falo, eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos e não é à toa que eu consigo identificar algumas coisas que me fazem acreditar nisso. Vamos lá, primeiro de tudo, mesmo Marquinhos machucado e Dembélé, que é a bola de ouro, desembarcaram no Qatar. O Qatar é o dono do PSG. A partir do momento que o Qatar é o dono do PSG, a marca PSG, vocês podem ver, ela já está exportada para o mundo todo. Inclusive, quando o Neymar for para o PSG,
Essa foi uma das grandes intenções. O PSG ele é uma marca. Assim como foi o Manchester United próximo dos anos 2000, assim como foi o Chelsea na geração Abramovich, continua até hoje. Assim como eles querem o Al Hilal, que é ser uma marca internacional, o PSG é. E o jogo e a final do Mundial é no Catar, galera. A final é no Catar. Então a chance, assim, não tem o porquê o Luiz Henrique jogar com o time B jogando na casa do patrão. Não tem, galera. Não tem. E para exportar a marca de uma forma internacionalmente, nada melhor do que ganhar um Mundial de Clubes, tá? Nada melhor do que ganhar um Mundial de Clubes. Mais um detalhe, por que o PSG vai vir 100%? O PSG nunca disputou a final de uma Intercontinental, do Mundial de Clubes desse formato. Quando eu falo desse formato, é de 1960 até hoje, tirando a Copa do Mundo de Clubes. É a primeira vez, porque foi o primeiro título de Champions League do PSG. Então é um título que ele não tem. Ele não tem esse título. Diferente, galera, de você ver a postura do Real Madrid quando vai pra final do Mundial, que já tem 9 títulos, quando tinha 5, 6, 7. Diferente da postura do Barcelona, que já tem 3 títulos. Diferente da postura de outros times que já jogaram, por exemplo, o Manchester United em 2008, que já tinha sido campeão. Tá entendendo? De um Milan, quando foi jogar, por exemplo, lá é diferente a postura de um time que nunca chegou na final do Mundial. Totalmente diferente. É um título inédito para eles. Não é como o Real Madrid ali de 2014, 16, 17, 18, 22, 24, que tava todo ano quase na final da Intercontinental. Você viu que os caras já tipo assim, vamos passear. Não, PSG não tem esse título. PSG quer ser o melhor do mundo. E é óbvio, galera, outro motivo. PSG não ganhou a Copa do Mundo de Clubes. Ele poderia ter ganhado a primeira Copa do Mundo de Clubes. Perdeu pro Chelsea. Pra vocês terem uma noção, Luiz Henrique, eu acho que vai estar aparecendo na tela de vocês se eu encontrar. O Luiz Henrique entrou para agressão física contra o jogador do Chelsea na final do Mundial. Tamanha era a vontade do PSG de ganhar esse Mundial. Então, nesse momento, falar que o PSG não liga, que o europeu não liga para Mundial, em outros capítulos durante a Copa do Mundo de Clubes, a gente estava conversando a respeito da postura dos times da primeira e da segunda fase, né? E essa Copa do Mundo de Clubes serviu para jogar um fogo aí na pólvora. Por quê? Porque agora, tendo uma Copa do Mundo de Clubes a cada 4 anos, esses confrontos internacionais eles vão ocorrer com uma maior frequência. E eles vão começar a dar mais importância. Já falei pra vocês que eu vou gravar um vídeo aqui no canal mostrando que essa história de que o europeu nunca ligou pro Mundial, nós temos que dividir em 2 coisas. Uma coisa é ele não ligar enquanto ele tá no paísinho dele. Outra coisa é quando ele bota o pé no país e sabe que é um título mundial que ele tem que disputar. E lembrar que outras vezes ele perdeu, que outros europeus perderam. O europeu, ele liga pro título mundial sim. A diferença é que a maioria das vezes ele chega falando, já ganhei. É essa a diferença, ele liga. Só que quando você liga para um título e fala, já ganhei, talvez pareça que você desmereça. E dessa vez não. Lembrando também que o PSG perdeu pro Botafogo, galera. O único confronto em Mundial contra um brasileiro que o PSG teve, PSG perdeu pro Botafogo. Não ganhou do Botafogo. Mas eles estavam com o time em reserva. Depois colocaram o titular e já era tarde demais. Perdeu pro Botafogo, que era o atual campeão da Libertadores na época. Mais um motivo pro Luiz Henrique botar a barbinha de molho nele. Outro motivo agora, que talvez vocês não se lembram. Luiz Henrique foi o técnico do Barcelona que ganhou 2015, a final do Mundial, em cima do River Plate. Era o Luiz Henrique que era o treinador, né, em que o Barcelona ganhou de 3-0. Pergunta, Luiz Henrique poupou os jogadores na final? Luiz Henrique jogou com um time titular contra o River Plate, né, o trio MSN. Suárez faz 2 e Messi faz 1, tá? Neymar foi garçom, quase fez gol também. Foi um passeio em cima do River em 2015, do Barcelona da MSN. Luiz Henrique era treinador. Luiz Henrique jogou a Vera, a final do Mundial de Clubes. Queria ganhar o 3º título mundial pro Barcelona. Queria. Então assim, galera, entendam todos esses fatores, contribuem para eles jogarem 100%. Assim não existe nenhuma justificativa a mais. Tem outra justificativa. O próximo jogo do PSG é na Copa da França. Tá? É na Copa da França. E é contra um time da Série B ou da Série C. Então mesmo que o jogador deu sangue na final do Mundial contra o Flamengo, o PSG, depois ele não vai precisar, ele pode poupar, porque vai ser com um time muito inferior que eles vão jogar no próximo jogo na Copa da França, que deve ser no meio da semana. Então, galera, não tem como o PSG vir a brincadeira para esse Mundial. Não tem como, tá? Não tem como. O PSG vai vir 100%, vai vir provavelmente com uma escalação bem parecida com a escalação que eu coloquei na tela para vocês contra o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao
E era Champions League, galera. Conseguiu segurar o PSG. Então eu vejo que esse confronto entre Flamengo e PSG, que o Flamengo tem chance sim. O Flamengo não pode deixar o PSG chegar no gol com uma chance tão clara como deixou, por exemplo, o Maiele, ali do Pirâmides. Porque o PSG não vai errar. A gente não sabe se o Felipe Luiz vai querer jogar com a mesma postura que ele jogou contra o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial. O Flamengo foi a Vera e tomou um sapeco. Jogou bem? Razoavelmente bem. Mas errou muito e contra um time nível A desse, de prateleira da Europa, não pode jogar a Vera. Uma característica do Flamengo, ao longo de todo esse tempo, é que ele tem mostrado, dentro da realidade do resto do mundo, que o Flamengo é o melhor time do mundo, com exceção da Europa, né? Acabou de provar isso, que o Flamengo tem uma excelente zaga. Uma zaga que quase não vaza gol. Tem alguns erros, mas é uma zaga que quase não vaza gol. Então existe uma chance. Existe uma chance sim. Então, galera, na quarta-feira o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. É o melhor time do resto do mundo e o melhor time do mundo vão se enfrentar. E eu levantei um dado aqui, né? Nós sabemos que nós tivemos aí, né, desde 1960 até hoje, né? Nós tivemos mais de 60 mundiais de clube. E o Flamengo tá indo já pro seu 5º mundial, né? Contando com a Copa. Mas em termos de intercontinental, o Flamengo tá indo pra 4ª, tá? Ganhou a primeira e depois perdeu as outras 2, tá indo pra 3ª. E o PSG tá indo pra 1ª. Eu levantei aqui, pessoal, dos estreantes europeus. Quantas vezes os estreantes europeus perderam e quantas vezes os estreantes europeus ganharam? Pasmem, de todos os mundiais até hoje, de estreantes europeus, foram 26 estreias de clubes europeus. Ó, cheguei no Mundial a primeira vez. 16 derrotas e 10 vitórias. Ou seja, o europeu que é estreante no Mundial perdeu mais do que ganhou. Milan perdeu a primeira vez que foi, Liverpool perdeu a primeira vez que foi, Panathinaikos perdeu a primeira vez que foi, Juventus perdeu a primeira vez que foi, Borussia Mönchengladbach perdeu a primeira vez que foi, Malmo, Steaua Bucareste, Hamburgo, Barcelona, Chelsea em 2012 pro Corinthians perdeu a primeira vez. E PSG tem na primeira vez. Ah, mas espera aí então. Vamos falar da Lei Bosman, que foi quando deu a grande virada em que acabou o limite de estrangeiros nos clubes europeus e os clubes começaram a virar verdadeiras seleções. Nós tivemos 3 estreias de clubes europeus depois de 1995. Só 3, galera. Das 3, houve 2 vitórias de europeus. 97, pós-Lei Bosman, o Borussia Dortmund ganhou de 2-0 do Cruzeiro. E o City, em 23, ganhou do Fluminense. E uma derrota do Chelsea, que foi a primeira vez que ele disputou o Mundial em 2012, perdendo pro Corinthians. Infelizmente, qual que é o placar hoje, né? Nós temos hoje 39 vitórias da UEFA contra 25 vitórias da Conmebol no Mundial. O placar tá 39-25. Houve a inversão do placar próximo ali dos anos 2000, início ali de 60 até o final da década de 90, com sul-americanos ali pré-Lei Bosman. A gente estava dominando, mas depois caiu o limite de estrangeiros, os jogadores mal ficam aqui, começaram a ficar na Europa. Tem um episódio aqui no meu canal em que eu falo a respeito dessa história da virada de chave do Mundial, por que tem sido tão difícil jogar o Mundial. Caramba, esse vídeo ficou longo. Galera, entro com atualizações para vocês aí, a respeito de possíveis escalações do Flamengo, novidades do PSG, mas acredito que o Flamengo tem condições de ganhar. Vai ser muito difícil, por conta dos números que eu mostrei aqui. Existe uma chance. Existe uma chance, tá, pessoal? Fica atento aí pro próximo episódio, que eu venho trazendo atualizações do nosso plantão aí nos próximos boletins. Velho, vai lá. Esse é um canal só de um Mundial de Clube. Se inscreve no nosso canal, deixa um like, ajuda o meu trabalho, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até a próxima!